Vamos falar agora de Código Florestal, particularmente de área de preservação permanente e de reserva legal. Muito bem, pessoal, vamos falar então sobre Código Florestal, particularmente sobre área de preservação permanente e reserva legal. Vamos diferenciar esses dois institutos, essas duas espécies, né, de espaços territoriais especialmente protegidos. A gente tem o gênero espaço territorial especialmente protegido, no qual fazem parte as unidades de conservação, as reservas legais, as áreas de preservação permanente, entre outros. Tá? Então vamos ver aqui no âmbito do Código Florestal o que é área de preservação permanente e reserva legal. É importante, pessoal, que a gente conheça os conceitos, tá? A banca vai querer diferenciar APP de RL e é importante a gente saber os conceitos. Eu trouxe aqui na íntegra para vocês, para a gente lembrar. A APP, pessoal, é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, e aí já vem o primeiro destaque, né? A APP, ela não necessariamente possui vegetação nativa, ela pode ter vegetação exótica, que não seja nativa nela, tá? Mas o importante é o seguinte, ó, ela tem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico, etc., proteger o solo. Uma APP vai fazer tudo isso? Às vezes não, né? Mas o que é importante vocês saberem é o seguinte, as APPs, elas estão localizadas em áreas que possibilitem isso. Então, se a gente fala aqui nas margens dos rios, dos corpos hídricos, a gente precisa ter uma área de preservação permanente. Por quê que a gente tem que ter uma área de preservação permanente ali? É para preservar a qualidade do rio, né, da água do rio. Né? Você vai ter uma mata que vai minimizar a chegada de poluentes nesse rio, que vai favorecer a estabilidade da encosta desse rio, né? Vai diminuir os processos de assoreamento, vai diminuir os processos erosivos, vai melhorar o fluxo de água, né? Não vai permitir que o canal ele seja diminuído. Então, vai melhorar a qualidade do ar, vai promover ali, vai ser um ambiente até de habitat ali de determinados organismos. Então, essa área ela deve ser protegida por esses motivos. Se a gente fala de uma encosta, né, uma área muito íngreme, por que é uma área de preservação permanente? Porque essa área, por ser muito íngreme, está sujeita a processos erosivos, né, que podem trazer diversos prejuízos. Então a gente protege essa área, ela tem que ter uma vegetação ali para que diminua esses processos, para que haja maior estabilidade geológica. Então, cada APP ela vai ter uma ou mais funções nesse sentido. Então a APP ela sempre tem uma função, ela tem uma importância específica por esses motivos, tá? A reserva legal não. Olha lá o conceito de reserva legal. A área localizada no interior de uma propriedade, posse ou posse rural, né? Com função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos do imóvel, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como abriga a proteção de fauna silvestre e flora nativa. Então, basicamente, a reserva legal é uma área que deve estar presente nas propriedades. Primeira diferença, né? A gente está falando de propriedade rural, a gente vai ter a necessidade de ter reserva legal. E propriedades urbanas, né? Não, né? Propriedades urbanas, não, tá? A reserva legal ela só vai ser exigida nas propriedades rurais. A APP não, a APP, você tem um rio no meio da cidade. Precisa de APP? Precisa. Muitas vezes não é respeitada a APP nas grandes cidades, né? Mas precisaria, tá? Em tese precisaria. A gente tem uma nascente, uma cidade. Precisa ter 50 metros de APP? Precisa, tá? Agora, numa propriedade que seja rural, né, a gente vai ter o Instituto da Reserva Legal, tá? E é dentro da propriedade, não é em função da característica daquele local. Cada propriedade, o proprietário tem ali a sua área, o seu terreno, ele não vai poder explorar todo o terreno, né? Ele vai ter que separar uma área ali para ser protegida, para funcionar como reserva legal, né? Para ser uma área mínima ali que seja protegida, que preserve o meio ambiente naquela propriedade. Senão, os proprietários, para maximizar o lucro, para, enfim, aproveitar ao máximo, eles vão desmatar toda a propriedade. E aí a gente vai ficar com muito pouca área protegida no nosso país, tá bom?
Bom, esses são os conceitos principais, né? Na verdade, são os conceitos, a ideia principal é essa. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, a APP, ela é contabilizada como reserva legal, ou o contrário, né? Então, eu tenho aqui uma determinada propriedade, e eu tenho uma área que é de preservação permanente, porque tem um rio que passa na minha unidade, e tem uma margem ali, uma mata ciliar que eu protejo ali, né, por conta de a lei exigir, o Código Florestal exigir ali, por exemplo, 30 metros. Eu tenho 30 metros em cada margem aí de APP. Bom, eu já vou considerar essa APP do meu rio como reserva legal, né? Já que eu estou protegendo aqui essa área, eu já vou considerar que como reserva legal, não vou precisar mais separar outra parte da minha propriedade para reserva legal. Pode isso? Em regra, não pode. Em regra, sempre contabiliza-se separadamente. Mas, como toda regra, temos exceções. Quais são essas exceções? São os casos em que o benefício desse cômputo conjunto, né, não implique na conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, né? Então, o proprietário que for beneficiado por esse cômputo conjunto, né, de APP e reserva legal, ele não vá simplesmente pegar uma outra área que seria a reserva legal dele e desmatar para utilizar economicamente, né? Embora essa exigência seja dispensada quando as APPs conservadas ou em processo de recuperação, somadas às florestas e outras formas de vegetação daquele imóvel específico, ultrapassarem 80% quando forem na Amazônia Legal, né? Porque a gente vê lá que a reserva legal, quando for na Amazônia Legal, tem que ser de 80% da área do imóvel. Então, se ultrapassar 80%, você já está protegendo o mínimo que está estabelecido. Aí você pode sim ter essas novas áreas, né, essa conversão de novas áreas para o uso alternativo. É a exceção que existe, né, prevista no Código Florestal. Essa é uma condição. Outra condição é que essa área computada, isso aqui é cumulativo, tá? Essas 3 condições que eu vou comentar. A área a ser computada, ela tem que ser conservada, esteja conservada, né, ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário junto ao órgão estadual do CISNAMA. Ou seja, você está computando uma área que é de preservação permanente como reserva legal, ela vai ter que estar conservada ou então está sendo recuperada, né? Não vai poder estar degradada ali, tá bom? E, por fim, o proprietário da área, né, o possuidor, ele tenha inscrito o seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural, no CAR, que a gente vê lá quando a gente estuda Código Florestal, que é um sistema para fazer também o cômputo e a contabilização e a gestão dessas áreas de APP e de reserva legal, tá? Que é obrigatório também desde do novo Código Florestal. Então, esses 3 requisitos obedecidos concomitantemente, você vai poder ter essa contabilização, esse cômputo conjunto de o que for APP você considera como reserva legal. Se não, não. Tranquilo? Vamos só para finalizar lembrar os percentuais, já que eu falei de 80% na Amazônia Legal, né, os percentuais de mínimos exigidos do imóvel, né, de reserva legal em cada localidade. A gente tem que primeiro saber se está falando da Amazônia Legal ou fora da Amazônia Legal. Se for na Amazônia Legal, a gente está falando o quê? De 80% no mínimo, né, da área do imóvel. Se for uma área de floresta, tem que ser reserva legal. Se for uma área de Campos Gerais, dentro da Amazônia Legal, 35%. E se for uma área se for uma área de Cerrado, 35%, perdão. E se for uma área de Campos Gerais, 20%. Isso tudo na Amazônia Legal. E se for fora da Amazônia Legal, é 20% em qualquer localidade, tá? Lembrando só que a Amazônia Legal, ela pega, é interessante até olhar no mapa, né? Ela pega boa parte aí dos estados do norte do Brasil, Tocantins, né? Pega uma parte do Maranhão, uma área que extrapola a região norte, né? Não fica só na região norte, tá bom? É isso então, pessoal, em termos de diferenças básicas entre APP e reserva legal. Até uma próxima dica.